Olá, pessoal. Eu quero dar as boas-vindas. Seja bem-vindo a essa palestra, né? Que é um prazer a gente falar com as pessoas, né? De todas as partes, né? Do Brasil e também do mundo, né? Para poder compartilhar, para poder falar, ou seja, falar, né? Alguma coisa, comentar, né, sobre assuntos importantes. O nosso povo, a população, precisa aprender, né, conhecer que a farmácia verde existe, né, que são as plantas e ervas medicinais, né, que são muito importantes para a saúde de toda a população, porque a alimentação, a nutrição, né, com frutas, hortaliças, né, ervas verdes, comestível, né, com certeza ajuda, né, as pessoas na sua vida diária. Uma boa alimentação saudável, sem muito produtos, né, industrializados, cheio de cloreto de sódio, né? Cheio de muita química, mas alimentar com produtos, temperos, né? Caseiros, temperos naturais, né? Queijo vegetal, né? Queijo vegano, né? Que são muito bom para a saúde, né? Manteiga vegetal, né? Tem muitos tipos de produtos naturais que ajuda com certeza as pessoas, né, no seu dia a dia, né? E hoje eu quero comentar assuntos importantes também sobre os dias que a humanidade está vivendo, né? Porque até na Bíblia Sagrada diz, né, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Nos últimos dias, porque haverá seres humanos, né? Amantes de si mesmos, né? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, né? Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, né? Sem amor, né? Com as pessoas de bem, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, né? Dos deleites do que amigo do Criador, né? Tendo a aparência de piedade, mas negando a piedade e a honestidade, né? Então, nós vivemos nesse dia, né? Eu estou mudando um pouco a palestra, mudando para falar em outros assuntos, né? Que são importantes, né? E vivemos mesmo dias, né? Em que precisa ter educação, né? O que precisa é ter um aprendizado em todas as áreas, porque tudo isso daí vem refletir
na saúde da humanidade. Porque quando a gente escolhe maus hábitos, né, escolhe seguir e praticar vícios, excessos, né? Então a gente sabe que a gente vai ter uma saúde abalada, né? Não vai ter uma saúde 100% sem problema, né? Vai ter problema, né? Tudo isso influencia na família, influencia no trabalho, influencia no seu sítio, na sua chácara, no seu apartamento, né? Tudo que a pessoa ele escolhe que planta, então ele com certeza ele vai colher aquilo que ele plantou, né? Então é isso daí. E é o que diz, né, que está escrito na Bíblia, né, que nos últimos tempos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Que os seres humanos serão amantes de si mesmo. E é o que está acontecendo, a gente vê o que aconteceu, né? Eu poderia falar somente sobre plantas, ervas medicinais, mas a gente tem que mudar, né? Algumas palestras a gente tem que falar de outras características, de outros assuntos, né? Para poder explicar, né, sobre saúde. Todo mundo já sabe, né? Isso até o mundo inteiro, as nações sabem, né, que houve aquele problema lá do dia 8 de janeiro de 2023, né, em que atacaram na Praça dos Três Poderes, né, em Brasília, né, e que houve aquele problema sério, né, de destruição, né, que houve, né, dos prédios públicos lá, né, dia 8 de janeiro, né. A gente sabe que existem várias manifestações e até em toda parte do mundo existe. Na França, por exemplo, houve manifestação na França já muitas vezes, em outros países também, né, nos Estados Unidos e assim por diante, né. Houve até a manifestação, por exemplo, lá na China, né, há muito tempo lá sobre manifestações na rua, né. E aqui também, no dia 8 de janeiro de 2023, né, que houve aquela manifestação, que as pessoas foram lá na frente se manifestar, né, na frente do exército, né, e aquela manifestação, houve problemas, né, problemas sérios, né, lá no QG do exército, mas muitas vezes essas manifestações as pessoas caem em armadilha, né, e lá nem todos participou daquele ataque, né. Eu acredito, na minha opinião, que foi meia dúzia que participou lá, né, depredando, os prédios públicos, né, lá em Brasília, né, que muitos se manifestaram, na frente dos QG, do exército, né, dos quartéis, né, e tudo bem manifestar em frente dos quartéis, mas o erro que eles fizeram, né, que eles foram lá em Brasília, né, e onde que misturaram, né, infiltraram vândalos no meio, né,
e depredaram o patrimônio público, né? Os prédios públicos lá, né? Em Brasília, né? E o que aconteceu é que foi mais de 2.000 pessoas, né? Levado dentro de ônibus pelos policiais, pelo exército, né? E eles ficaram presos, né? Ficaram presos, né? E hoje o comentário se fala que pessoas pegaram 10, 17 anos, né, de condenação. A gente não é contra a baderna, ou seja, é contra a baderna, não é contra a injustiça, né? A gente é contra a baderna, a anarquia, a depredação, né? E as pessoas precisam pagar, sim. Quem cometeu crime devem também sofrer as consequências. Mas muitos, né, que estavam lá com aquela manifestação, pessoas com Bíblia na mão, né, a senhorinha com a Bíblia na mão, outros com a bandeira na mão, mas quando houve a depredação, após a depredação do dia 8, né, de janeiro de 2023, né, já no dia 9 foram encaminhados para entrar nos ônibus, né? E eles entraram naqueles ônibus dos militares, né? Ônibus do exército e foram aprisionados, foram presos, né? E muitos pegaram 10, 17 anos de cadeia. Alegaram que era terrorismo, golpes, né? Mas alegam os especialistas alegam que o terrorismo, as pessoas usam armas, né? Usam armas quando se fala em terrorismo. Mas aquilo lá foi um anarquismo, né? Foi uma anarquia, uma depredação, né? Foi vandalismo, não foi terrorismo, não foi terrorista, porque eles não estavam armados, né? A maioria das pessoas que estavam lá estavam com bandeiras, né? Bandeiras e muitos até com Bíblia, até pastores estavam ali. Então, uma pequena quantidade depredou ali, mas muitos ali não estavam envolvidos, né? Mas é uma armadilha, né? É uma armadilha, né? Porque quem depredou ali foi meia dúzia, não foi todos, né? O problema é que aqueles que não depredou também foi muitas vezes suspeito, né? E foram até acusados e muitos até presos inocentes, né? Então é lamentável isso. E a gente vê que muitas pessoas foram aprisionadas, né? Então, muitos teriam participado, né, dessas ações, né, que eles seguiam acampado diante dos quartéis em Brasília, né, e houve aquele problema, né, e a gente vê que não é certo, né. O que precisa hoje é a reconciliação nacional, né, a reconciliação de todas as pessoas, né? As pessoas precisam se reconciliar, né? Reconciliação nacional e o perdão, né? O perdão, quer dizer, perdoar quer dizer que é esquecer, né? É esquecer, é um passo importante
mas tem que deixar os erros, né? Os erros históricos, né? Quantos erros históricos que houve no mundo? Muitos erros históricos, né? Pessoas que governaram com mão de ferro, né? Pessoas que governaram com mão de ferro, com ditaduras, né? E eles erraram muito, né? Quantos erros nas história. Então, não é só a reconciliação nacional ou internacional que seja, né? Mas também as pessoas precisam de reconciliação, né? Popular, nacional, mas também perdoar. Perdoar e esquecer. Só que tem que esquecer, né? Mas também tem que deixar os erros históricos. Hoje tem pessoas que querem copiar, por exemplo, coisas do passado, né? Ideologias do passado, né? Governança do passado, né? Mas que eles erraram, né? Foram erros históricos, né? Muitos erros históricos do passado, tem muita gente querendo copiar. E hoje vemos pessoas querendo copiar de outros países, né? Culturas de outro país, né? E outras coisas mais, né? De outros países. Mas copiar coisas históricas que erraram no passado não adianta, né? Tem muitos querendo copiar erros históricos, copiar dos mesmos reis, né? Governadores, autoridades do passado que eles erraram, mas tem muitos que lê alguns livros sobre esse assunto e querem trazer de volta a cultura. Então, eu acho que todas as nações têm a sua cultura, mas não há necessidade de copiar cultura, regime de outros países, né? Porque existe muitos assuntos, até livro comentando sobre psicopatia, né? Então teve muita psicopatia, né? Muitos reis, governadores, regimes, né? Ditaduras, né? Psicopatia é como se fosse um problema de doença, né? É um problema muito sério, né? Então, as pessoas também, muitos, se sentem culpados também de problemas, né? Se sente culpado de tudo que acontece. Mas as pessoas têm que se libertar, né? De culpas, né? Que se sente culpado, né? Tem que ter uma reconciliação, né? Que aí vai ser bom para a sua saúde, com certeza, né? Porque se a pessoa se sente culpado ou traumatizado, né? Tem pessoas que se sentem traumatizado, né? E ele carrega aquele trauma a vida inteira na sua vida. Então ele tem que ser liberto, né? Tem pessoas que têm depressão, né? A depressão, as pessoas se acham que não adianta viver, né? Ele se acha que para a vida para ele não vale nada, que ele tem que muitas vezes sair deste mundo, tirar a sua própria vida, né? Cometer, muitas pessoas pensam em cometer homicídio, né? Cometer algo para tirar a sua vida. Não, não é homicídio, é suicidar, né? É isso aí. Parece que é isso daí mesmo, né?
Tem pessoas que têm desejo de tirar a sua vida. Eu quero dizer a essas pessoas, têm que buscar a libertação, né? A libertação desse desejo de tirar a sua vida, de desejo que não vale a pena mais viver. Por quê? Se Deus, o Criador, te deu a vida, você vai querer tirar a sua vida? Então não vai valer a pena, né? As pessoas têm que viver, né? Quantas pessoas que têm a sua família, casou, né? Tem os seus filhos, suas filhas, e vive em depressão. Para que viver em depressão? Se o Criador deu a vida e você chegou até, né, até certo limite, viveu até certo limite, muitos até casaram, construíram família, né, têm filhos, né, muitas vezes tem até sítio, muitas vezes não falta nada em casa, né, e querem muitas vezes desvalorizar sua vida, ter sentimento de culpa e dizer que não vale a pena viver. Por que não vale a pena de viver? Tem que reunir sua família, tem que amar sua família, seus filhos. Se é casado, tem que querer bem, estar alegre junto com o seu parceiro, né? Não é isso? Tem que viver feliz. Não adianta nada, né? Casar, né? Viver com a família, mas não tem prazer em viver, vive depressivo, né? E muitas vezes as pessoas põem muita coisa ruim na cabeça, né? Que não vale a pena viver. Mas vale a pena viver, sim, tem que lutar. Então, tem que dar gratidão, tem que agradecer, né? A família que Deus lhe deu, né? Seus pais, sua família. E tem que se alegrar, porque depressão não leva a nada, né? Depressão, por exemplo, sentimentos de culpa, como eu tenho falado, né? Tem muita gente que tem sentimento de culpa. Ah, eu sou culpado. Ah, morreu fulano de tal, da minha família, eu sou culpado por isso. Ah, eu sou culpado por que aconteceu com o meu irmão, o meu primo. Ah, eu sou culpado. Então tem que ter uma reconciliação e procurar, né, pensar positivo, né, perdoar, né, perdoar e esquecer também, né, perdoar, esquecer, mudar o jeito, né. Se a pessoa era agressivo, se a pessoa era mal, ele tem que mudar, né, ele tem que mudar, não ser mais agressivo, né, e não viver com sentimento de culpa nem com trauma. Tem pessoas que ele fica traumatizado. Ele não pode ver nada, né? Ele fica traumatizado, né? Como também tem pessoas também que ele muitas vezes vê o outro prosperar, vê o outro ter um casamento, ou então ele ter conquistar um emprego bom, ou então abrir uma empresa, ele fica enciumado, né, no seu trabalho, começa a ciumar do outro, e isso daí não é só trabalho, não é só empresa, não é só família, até na igreja, né? Tem muitas igrejas que surge muita coisa, né? Muita confusão nas igrejas, né? Nós vemos que hoje tem muita infiltração destruidora dentro das igrejas, né? Não é todas as igrejas que as pessoas
estão ali 100% fiéis, né? Fiéis ao Evangelho, né? Que muitos lê o Evangelho, lê a Bíblia, né? Mas não estão 100%. Tem gente que ele, muitas vezes, ele está praticando o contrário o que ele tem aprendido, né? Ele está ali, muitas vezes, como um religioso. Mas a gente não pode ser religioso radical. A gente tem que ser convertido. A gente tem que mudar o estilo de vida, né? Mudar para uma fé mais viva, uma fé mais positiva, né? Não é uma fé assim de religiosidade, porque religiosidade só não resolve o problema, né? Então tem que ter sim, se converter, se libertar, né, dos traumas, se libertar da depressão, né, da ansiedade, né? Tem muita gente que ele tem ansiedade, né? E a ansiedade leva ele a ser compulsivo, né? Ele tem aquela ansiedade que ele quer fazer alguma coisa, mas ele não tem dinheiro para aquilo. Ele não tem dinheiro para realizar o sonho. Então, ele começa a ser compulsivo, comer em excesso, né? Comer fruta, comer uma caixa de fruta, né? Comer 2, 3 pratos de macarrão. Por quê? Porque ele é ansioso, ele tem ansiedade e ele quer descontar, né? Ele quer sobressair através do alimento, né? Tomar cerveja em excesso, né? Refrigerante em excesso, né? Muito carboidrato, muito lanche em excesso. E ele começa a engordar, né? Porque a ansiedade dele, ele procura satisfazer através do alimento, da bebida, né? Tem muita gente, eu vou beber, eu vou se embriagar, porque eu quero fazer alguma coisa e eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição para fazer isso. Então ele começa a se embriagar, ele começa a se envolver com, né, com coisas erradas. Por quê? Porque é a ansiedade. E a ansiedade também gera compulsão, né? Então a pessoa fica compulsiva e começa a comer, 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 parece que não enche, não enche. Aí o que que acontece? Ele começa a engordar. Ele começa a engordar, aí já as pessoas, né, por exemplo, a barriga já começa a crescer como uma bola de futebol. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Começa a engordar, já começa a sentir mal, aí já perde a saúde, aí já começa a correr atrás de médico, aí não resolve, por quê? Porque é a compulsão. Compulsão, ansiedade, né? Depressão, né? A gente lendo na bula, até a bula desses medicamentos que para combater depressão também dá efeitos colaterais, né? A gente lendo lá no final fala sobre os efeitos colaterais, né? E a gente sabe que todos os medicamentos de farmácia têm efeitos colaterais, né? Existe um medicamento que a pessoa toma e começa a estragar os ossos, né? Furar os ossos, começa a dar osteoporose, né? É um medicamento que muitas vezes os médicos receitam, a pessoa começa a tomar e começa a dar osteoporose, porque é um medicamento, né, muito forte, né?
E assim todos os medicamentos ele têm efeitos colaterais, né, isso que é o problema, né. Então temos que fugir, né, das armadilhas, das ciladas. "Ah, mas, tem um bilhete premiado lá e eu vou comprar aquele bilhete, porque aquele bilhete lá eu vou ficar rico". Nada disso, não caia nessas armadilhas, né. "Ah, mas eu vou fazer isso e vai dar certo, né. Eu vou abrir um bar e eu vou vender só bebida alcoólica, eu vou ficar rico". Não caia no golpe, não caia no golpe. Então precisa tomar cuidado, não cair em armadilha, né. "Ah, mas eu vou emprestar meu dinheiro, eu tenho um dinheiro lá e eu vou emprestar". O cara está querendo, aquela pessoa está querendo o dinheiro emprestado. Eu vou emprestar e eu vou cobrar tanto de juros, e eu vou ganhar dinheiro. Naquele dinheiro que eu tenho lá, eu vou emprestar, eu vou ganhar. Não caia no golpe. As pessoas, eu já falei em outros vídeos, né? As pessoas perdem a amizade, porque empresta o dinheiro que tem, né? Se tem aí um pouquinho de dinheiro, vai emprestar e depois, né, o fulano não paga, né? Aí perde a amizade, né? Então não confie dessas coisas, não confie em oferta que as pessoas vão ficar ricos de um dia para outro. Não existe, não existe, existe um processo. As pessoas têm um processo na vida, tem a escada e tem que subir os degraus, tem que subir nos degraus, mas trabalhando, trabalhando também com a mente. Não adianta só trabalhar, com o braço, se é mecânico, se é pintor, tudo bem, tem que trabalhar, tem que usar a mão, né. Se é uma pessoa que trabalha numa indústria ou numa citrícola, né, que nem aonde a gente está gravando, tem muitas citrículas, né, embalar frutas, né. Então, não caia no golpe que as pessoas vão ficar rico de uma hora para a outra, não. É que nem ações. Ações, existe acionistas, né, que têm ações. Se ele for inteligente e ele aplicar em ações, e ele conhecer certinho, porque tem que ser empresas, idôneas, empresas honestas, empresas que pagam dividendos certinho, né. Aí tudo bem, né, ele pode investir, mas tem que ser empresa segura, tem que ser, né, não pode ser comprado essas ações em qualquer lugar, né, tem que procurar bancos, né, bancos que próprio para isso, né, tanto banco como, corretora, né, que mexe com isso, tem que ser coisa que seja tudo legalizado, né. Então, mas as pessoas não têm que ficar também acreditando, né, que vai ficar rico com, aquela moeda, né, tem uma moeda digital, né, eu esqueci no momento, eu não a lembro, né, daquela moeda digital lá que as pessoas, Bitcoin, né, Bitcoin, que as pessoas diz: "Ah, compre o Bitcoin, que você vai ganhar muito dinheiro". Para mim, eu não acredito em moeda digital. Eu acho que o dinheiro tem que ser pegado na mão. Esse negócio de digital aí pode dar um apagão, né? E pode perder esses Bitcoin aí, né? Para mim, isso daí é uma sombra de fantasia, né?
não acredite nessas coisas. Eu não acredito nessas moedas digital. Precisa tomar cuidado com essas moedas, porque tudo tem que ter o princípio, tem que ter o começo, tem que ter a validade. A gente tem que conhecer, né, o fundamento, tudo certinho, né? Essas coisas aí são fantasia, então precisa tomar cuidado, né? Agora, a pessoa ser inteligente, investir o seu dinheiro numa casa, investir o seu dinheiro num loteamento, mas que seja legalizado, que não seja coisas erradas, que não seja uma armadilha, né? Seja tudo legalizado certinho. Então aí é diferente, né? Aí a pessoa ele está investindo o seu dinheiro num lote, numa casa, aí tá certo, né? Aí ele não está perdendo, né, dinheiro. E esse negócio das pessoas ficar acreditando em jogatina, né? Muita jogatina, tirar o dinheiro, né, do seu salário para ficar jogando jogatina. Isso não leva a nada, não. Isso não leva a nada. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? É o que aconteceu dia 8 de janeiro, né, de 2023 no Brasil, né? As pessoas caíram em armadilha. Tudo bem, eu não sou contra a manifestação com a bandeira do Brasil, manifestação por exemplo, bíblica, manifestação evangélica, tudo bem, né? Mas eu não acredito em muitas coisas, né? Eu não acredito. Porque o que aconteceu, né? Seguir os acampados diante, né, dos quartéis em Brasília, né? E houve aquele problema, né? Problema sério. Por exemplo, eu não acredito em tudo que se fala e que o Papa fala. Não acredito. Eu respeito qualquer pessoas que seguem sua religião, os católicos, evangélicos, os espíritas, todos, né? Eu respeito, mas o problema é que o Papa ele foi a favor, né? O Papa, por exemplo, é contra muralhas e defende as fronteiras abertas no geral. É o que o Papa alegou, né? O Papa é contra muralhas, né? E divisa, né? De cada nação tem uma divisa, né? E ele defende as fronteiras abertas no geral. Eu também sou contra o que o Papa falou, porque as fronteiras não podem ficar abertas à reveria, né? Porque muita gente com mal intenção, ele vai querer atravessar a fronteira, mas com mal intenção, porque hoje tem muitos que querem fazer terrorismo, né? O terrorismo é aqueles que usam arma, explode bomba, né? Aqueles que estavam no dia 8 de janeiro, né? Uma boa parte, eles não eram terroristas. Eram pessoas que estavam ali, mas que caíram na mesma armadilha, né? Aqueles que depredaram, né, o patrimônio público lá em Brasília, né? Então, esses são, né, cometeram crimes, né? Mas aqueles que estavam longe lá, que não estavam envolvidos, eles não são criminosos. Então, por isso, a gente discorda da ideia do que o Papa ele é contra a muralha, mas tem que ter as muralhas ou então a divisa, né, de cada nação, porque
Se não houver fiscalização, como eu já tenho falado, né, muitos terroristas, muitas pessoas que querem fazer o mal, né, para outra nação, tem muita gente que quer fazer mal para outra nação, outras nações, né? Ele quer atravessar a fronteira para soltar bomba, para causar confusão, tumulto, né? Tudo isso a gente é contra. Então, eu, na minha maneira de pensar, o Papa é contrário, né, aos verdadeiros princípios, né, que é a liberdade, que é o direito de expressão, que é uma vida livre para trabalhar, para estudar, né, e não abrir a fronteira, sim, porque se abrir a fronteira totalmente, vai dar problema, com certeza. Na minha opinião, o Papa é contra as muralhas, né, e defende as fronteiras abertas, né, no geral. Mas eu sou contra isso, porque tem muita gente do mal, né? Tem o trigo, mas tem o joio. Então, deve sim coibir aqueles que querem entrar, né? Por exemplo, quem quer ir nos Estados Unidos? Como é que as pessoas querem ir nos Estados Unidos da América? Não tem documento, né? Não tem o passaporte, não tem nada e querem ir para os Estados Unidos de qualquer maneira. Tem que legalizar. A pessoa que quer ir numa nação, ele tem que falar com pessoas capacitadas que trata do assunto, né? Sobre viagem para outro país, sobre como morar em outro país. Tem que procurar os profissionais, os capacitados para informar. Agora sai de um país sem nada, não leva documento, não leva nada, sai a trancos e barrancos, aí vai acabar com a sua saúde também, porque se chegar nos Estados Unidos sem documento, vai ter que morar debaixo da ponte. Eu já falei isso em vídeo, eu estou repetindo, né? Então tem muita coisa errada que as pessoas faz. O pior inimigo das pessoas é o próprio coração, né? E as pessoas têm no coração, não, eu vou jogar na jogatina e eu vou ficar rico. Ele põe aquilo no coração dele, eu vou fazer isso e vai dar certo. Às vezes não dá certo, não dá certo, né? Então, ele gasta tudo o dinheiro, à vez, né? Aquilo que tira o pão, à vez, da família, tira, né, do seu sustento, para gastar em jogo. Então, quem se enganou é o coração. O coração do ser humano, ele é enganoso. Não é tudo que é o Criador que está falando no coração, né? Porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu ouvi falar muitas vezes sobre isso, né? Pessoas falando que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é a voz de Deus. O nosso coração é enganoso, é enganoso. Por exemplo, a gente vê, né, a mulher do outro, né, e fala assim, não, que mulher bonita. Ah, eu vou falar com ela, ver se eu consigo casar com ela. Ela é casada, mas eu vou falar com ela, quem sabe eu consigo casar com ela. Mas como que você vai casar se ela é casada? A mulher é casada. Então, é enganoso o nosso coração. É, nosso coração é enganoso, quer cobiçar coisa dos outros e ainda pode
buscar ou atrair treta, né? Pode atrair treta para o seu lado, né? Isso que é o problema, né? Aí vai sofrer, né? Então, eu sou contra esse negócio de querer abrir todas as fronteiras. A gente é contra essas ideologias, né, que são maus. Então, mas deve sim ter controle, sim, das fronteiras, é claro, tem que ter policiais, tem que ver que não é qualquer pessoa que vai atravessando a fronteira sem ter, né, o exército, sem ter fiscalização, né? A inversão em que até os loucos são aplaudidos. Isso é verdade, né? Quantos loucos são aplaudidos? Comete loucura e tem, né, aqueles que aplaudem os loucos, né? Loucuras, né? Ditaduras cruéis, né? Psicopatia, né? Tem pessoas que são psicopatas, né? Então não dá para concordar com isso, né? Alguém se sente um animal e acha que o cachorro tem um espírito imortal. Mas isso é verdade, né? Tem gente que ele se acha como um animal, ele se acha um cachorro, ele se acha né, um cavalo, ele se acha que o cachorro tem um espírito imortal, mas são coisas besteira que tem na cabeça das pessoas. Não, tem diferença entre os seres humanos e os animais. Nós somos racionais, os animais são irracionais, né? E o cachorro não tem espírito imortal, não. Isso daí, pelo que diz, né, a Bíblia, o cachorro não tem um espírito imortal. Não. Quem tem um espírito imortal é os seres humanos. Os seres humanos têm o espírito imortal, né? Aí eu concordo, né? Eu concordo com certeza, né? Os seres humanos têm o espírito imortal, né? Então é o que diz a Bíblia, né? Então, como diz, né, a Bíblia, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? A gente vê que hoje muitos seres humanos são amantes de si mesmos, né? Eles querem defender somente o seu eu, né? E isso não é só na área trabalhista, na área política, né? Na área familiar, né? Na área moral. Isso daí também é até na área da igreja. Hoje precisamos tomar cuidado que tem seres humanos até dentro da igreja são amantes de si mesmos. Ele quer agradar o seu coração. Eu já disse que o nosso coração ele é enganoso. Às vezes a gente fala assim, não, mas Deus está falando no meu coração que eu tenho que fazer isso, aquilo, mas não é verdade, né? É o nosso coração que é enganoso. Ah, mas Deus está falando que eu vou morrer logo. Mas é enganoso, o coração é enganoso. Nem tudo que a gente pensa no coração é Deus que está falando, nem tudo. O nosso coração é enganoso. Ah, mas Deus está falando que eu tenho que tirar todo o meu dinheiro e dar para a igreja porque é Deus que está falando. Não, Deus não fala isso. Ah, mas eu tenho que tirar o dinheiro e deixar de comprar cesta básica e ajudar a igreja. Não, Deus não fala essas coisas. Deus não fala isso. A pessoa que é doador, quer doar, Deus não obriga ele a doar.
Ele que do seu coração ele vai falar: "Não, eu vou fazer uma doação, uma oferta, eu vou doar o dízimo, né, para a a igreja", né, não é verdade? Então, é a pessoa, não é que Deus vai falar assim: "Não, você tem que dar o tudo, você é obrigado a fazer". Não, porque nem por força, nem por violência, né. Tudo que é força e violência é crime. Se a gente falar com a pessoa e fazer a cabeça da pessoa na marra, né, isso daí é um crime, né, é um crime. Mas, se eu falar com a pessoa e a pessoa decidir por si próprio, não é crime. A pessoa que quer mudar a sua vida, né, ele ouve o aconselhamento de alguém, né, a conselheiro, por exemplo, é o conselheiro, né, o nutricionista, né, o psiquiatra, né, ele dá a orientação dele, mas só que ele não obriga, não pode obrigar. Pessoa não pode ser obrigado. Eu vou vender um produto, por exemplo, aí eu chego e eu vou obrigar a pessoa? Não, eu posso oferecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu posso falar minha oferta, o valor do produto, só que eu não posso obrigar aquela pessoa, não posso. Aí eu estarei cometendo um crime se eu obrigar a pessoa, né. Nada pode ser obrigado, né. Podemos, ofertar, né, que a pessoa que vende, ele pode fazer sua oferta, falar o valor, né, do seu produto, mas não pode obrigar, né. Então, mas o que está, né, como diz a Bíblia, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos, né, serão amantes de si mesmos, né. A gente vê, né, até em igrejas, né, tem pessoas que têm ciúme do outro, né, porque o outro é orador, né, e ele tem sabedoria, né, para expressar, para orar, para fazer uma palestra, tem ciúme dele, tem inveja dele, é, muitas vezes não quer que ele fala, né. Isso existe na igreja também, né, tem pessoas que fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos sentado num banco e ele é um obreiro da igreja e eles não dão oportunidade para ele. Eu não estou condenando a igreja, eu não sou contra a igreja, mas existe em todo lugar, no trabalho, tem gente que no trabalho quando, tem inveja do outro, né. Tem pessoas, tem muita gente, tem gente que é avarento, né, avarento. Ele não compra um salgadinho de jeito nenhum, ele não compra alguma coisa, chega alguém para vender alguma coisa, né, mas ele não compra, por quê? Porque ele é avarento, ele tem o escorpião no bolso, né, e ele não compra nada. Não quer dizer que as pessoas são obrigadas a comprar as coisas. Agora, se é alguma coisa limpo, né, se é um produto, é um alimento, é um lanche, por exemplo, né, e está bem feito, não tem problema, pode comprar, né. Mas tem gente que ele é avarento. A avareza não deixa ele comprar nada, então tudo ele fala não. Se é coisa boa, ele fala não. Eu não estou dizendo que as pessoas vai gastar as coisas em coisas supérfluas, né, não, principalmente a alimentação, né. Eu, quando eu estou, caminhando assim, eu gosto de comer fruta, né. Muitas vezes que eu vou
numa cidade, por exemplo, eu gosto da paçoca, eu gosto do amendoim, eu como paçoca. Paçoca é bom para a saúde, né? Eu gosto de comer banana, eu gosto de comer maçã, eu gosto de comer vários tipos de fruta. E é a alimentação que a gente compra, né? A gente não gosta de comer essas frituras, esses salgadinhos fritos sem conhecer, né? Como que é feito, né? Então, tem gente que é avarento, né? Ele é avarento, ele vai numa igreja, ele vai em qualquer lugar, mas ele é avarento mesmo, ele não gasta nenhuma moeda. Não quer dizer que eu estou incentivando a fazer, né, gastar à toa, não. Estou falando, tem gente que o Deus dele é o dinheiro. Ele acredita que o Deus dele é o dinheiro, porque ele muitas vezes ele põe o dinheiro acima de tudo. Mas não é assim. É Deus em primeiro lugar. Presunçoso, né? Tem pessoas que é presunçoso, né? Mas o rei Salomão, eu já falei, né? Que o rei Salomão disse: vai ter com a formiga, ô preguiçoso, ser sábio, porque as formigas não têm chefe, mas as formigas trabalham, né? Presunçoso, soberbo, tem gente que é soberbo, né? Ele tem uma soberbia, né? Que ele acha que ele é o melhor da turma, né? Tanto na igreja, no trabalho, na associação, né? Na empresa. Em todo lugar tem isso. Tem gente que é soberbo, ele é soberbo. Tem gente que fala assim: esse orador, vixe, ele não é melhor do que eu de jeito nenhum, e eu nem vou deixar ele falar alguma coisa na sua palestra. Nem quero saber, porque aqui, quem é o bom aqui é eu, é soberbo, né? Blasfemador, tem gente que é blasfema, né? Tem gente que blasfema dos outros, né? E também esse negócio também, que tem pessoas que ficam falando muito sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, né? E ele muitas vezes assiste aqueles vídeos, né? De Jesus derramando sangue. E muitas vezes ele vai fazer um comentário, ou então pregar, ou fazer sua oratória, e ele começa a falar que Jesus, ele sofreu uma febre, ele foi atormentado, ele foi furado, né, pelas lanças, né, e só ficam falando. Então a gente tem que falar que Jesus ele já venceu tudo isso, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, né? E tem gente que até morre. Ele assiste aqueles vídeos, por exemplo, da Paixão de Cristo, e é uns vídeos que mostram o sangue descendo, o Cristo lá pregado. Já aconteceu de gente naquele momento morrer, né? Sentir um mal súbito e morrer porque estava assistindo. Gente, Jesus fez aquilo porque era a missão dele. O Pai, né, o Deus Pai enviou ele para morrer na cruz. Não é mais para você ficar chorando as feridas de Jesus, ficar chorando, ficar no canto triste e ficar pregando. Ah, Jesus sofreu, Jesus teve uma febre de 40 graus. Ah, Jesus estava ali nu. Ah, Jesus foi lancetado. O importante é que ele passou aquilo lá porque o Pai, que é o Criador, enviou seu Filho, né?
para morrer. Agora, ficar assistindo esses vídeos de pessoas sendo pregado na cruz, e se você se sente mal, você não sente bem, não assista. Não deve assistir, porque tem pessoas que não podem ver sangue, tem pessoas que não podem ver certos vídeos, né. Que nem eu não gosto, eu mesmo não posso ver, sendo crianças sendo maltratado mesmo. Um dia eu vi um vídeo de criança sendo maltratada, eu também não aceito isso daí, então afasta disso daí. Não adianta ficar falando que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e querer ponhar na mente que o sangue está descendo e que ele está dando o último suspiro. O importante é que ele venceu e ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, né? Então fica aí, né, essa palestra, né, que hoje eu diversifiquei, né? Não falei somente sobre planta, né, mas outros assuntos que são importantes. Então vamos perdoar e vamos esquecer, né. Não adianta perdoar e ficar, tocando na tecla: "Ah, mas eu perdoei, mas eu ainda não esqueci o que o fulano fez para mim". Se você perdoou, você esquece o que a pessoa fez de mal para você. Só que você não é obrigado a ficar andando com ele. Não. Se uma pessoa anda errado, afasta dele e vive sua vida, né, pensando positivo, né, é isso, e seguindo ao Criador, né, acreditando, tendo fé, trabalhando, estudando. Até a próxima oportunidade, se o Criador permitir, né.